Legislação extravagante. Lei 10.671 de 2003, Estatuto do Torcedor, parte 2. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia, professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos, e vamos à segunda parte da nossa aula sobre o Estatuto do Torcedor. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que retorne lá para assistir a primeira. Nós falamos de vários conceitos importantes, né? Estudamos do artigo 1º até o artigo 12. Agora nós vamos ao artigo 13 para continuar falando de Estatuto do Torcedor, perfeito? Essa aula será basicamente uma leitura dos artigos com comentários pertinentes, quando for necessário. Quando não for necessário, nós só faremos a leitura ou de repente não faremos nem a leitura, tá? Eu aproveito o ensejo aqui para dar uma dica. Essas leis especiais, essas legislações extravagantes, o que cai na prova, via de regra, é a lei seca. Você precisa ter o hábito de estudar a lei seca, você precisa ler a lei seca. É o que a gente vai fazer aqui agora nessa aula, perfeito? A aula primeira, né, a primeira parte até teve algumas abordagens teóricas, mas ainda assim a gente fez muita leitura da lei e aqui nesta aula faremos apenas a leitura da lei com os comentários que forem pertinentes. E você também precisa fazer isso. Você precisa ler a lei seca, combinado? Então vamos lá para a tela. Lei 10.671 de 2003, nosso Estatuto do Torcedor. Vamos ao artigo 13 da segurança do torcedor partícipe do evento esportivo. Olha só. O torcedor tem direito, nós falamos de vários direitos do torcedor na aula passada e continuaremos a falar nesta aula e na próxima também. O torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos, né, antes, durante e após a realização das partidas. Então, o direito à segurança é antes, durante e também após a realização das partidas. Será assegurada a acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. Pessoal, isso aqui é regra, tá? Torcedor deficiente ou com mobilidade reduzida, ele precisa ter acesso ao estádio, acesso garantido, perfeito? Isso é norma, é regra e precisa ser cumprida. Condições necessárias para o torcedor. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. Olha só. Estar na posse de ingresso válido, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não pode estar portando aqui aquele famoso porta-bandeira, né, que ficava assim nos estádios de futebol, muito comum. Isso é proibido hoje no Brasil, não pode mais, tá? Não pode. Se tiver aí divisões inferiores, né, aquele futebol mais amador, amador entre aspas, porque é profissional, mas aquele negócio mais raiz e tal, interiorano, tem aquelas torcidas com aquelas bandeiras, isso não pode mais, não pode. Esse objeto é perigoso, ele pode dar ensejo à violência, tá? E não só isso, ó, bebidas ou substâncias proibidas, é lógico, né, pessoal? Drogas, né? Não pode. Nem no estádio, nem em lugar nenhum, né? Diga-se de passagem. Consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança, e isso acontece, né? Pela segurança privada dos estádios e ginásios, ou até mesmo pela polícia militar, isso é comum. Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. Esse artigo nem precisava estar aqui, né, pessoal? Isso já é proibido, obviamente, em qualquer tipo de situação. Mas, né, que fique claro que vale também para os estádios, né, ginásios, arenas. Não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos, por óbvio, né, pela mesma razão. Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto esportivo, claro que não, né, pessoal? Não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos. Antigamente era comum, né? Aquele sinalizador que
o pessoal ficava lá na arquibancada, tal. Isso é proibido, pessoal. Isso é proibido. Vocês se lembram do acidente que teve num jogo do Corinthians contra um time aí, eu não vou me recordar agora contra qual time, pela Libertadores da América, um sujeito disparou um foguete, atingiu um olho de uma criança, a criança ficou cega de imediato daquele olho, mas ficou mal também e parece que poucas horas depois já veio a óbito, tá? Pessoal, não pode, olha só o perigo disso, um sinalizador, né? Disparou o negócio, saiu um foguete, era para sair para cima, saiu para o lado, foi lá na torcida do Corinthians, foi da torcida adversária para a torcida do Corinthians e matou uma criança, salvo engano, na época tinha 14 anos de idade. Não pode, não pode, é proibido, tá? Não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que seja a sua natureza, tá? Não invadir e não incitar a invasão de qualquer forma da área restrita aos competidores. Pessoal, estamos falando aqui de coisas que não poderiam mesmo, não precisava nem estar escrito em lei, mas o legislador quis deixar bem claro que isso não pode, né, nos estádios, principalmente estádios de futebol, né, pessoal? É lá que acontece esse tipo de coisa. E por exceção também nos ginásios, né, nas arenas de outros esportes, mas os estádios de futebol, as arenas de futebol, nós vemos isso com mais frequência. É claro que não pode, pessoal, invadir a área, da mesma forma que não pode invadir o palco de um teatro, né? Tá escrito em algum lugar que você não pode invadir o palco de um teatro? Não tá escrito, tá? Mas é óbvio que não pode, é óbvio. O palco de um show não pode, né? Mas o futebol causa tanta confusão e tanta insegurança, né? Com relação aos torcedores que precisa ficar claro aqui. Isso precisa ser normatizado e foi normatizado. Não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu, mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável, tá joia? Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas neste artigo implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto esportivo ou, se for o caso, o seu afastamento imediato do recinto sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais eventualmente cabíveis. E nós vamos estudar na próxima aula as sanções, o quê? Penais, perfeito? Na aula 3, né, na parte 3, na nossa aula sobre o Estatuto do Torcedor. Responsabilidade pela segurança. Sem prejuízo do disposto nos artigos 12 a 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é, olha de quem que é a responsabilidade, da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes. Olha só, então de quem que é a responsabilidade sobre a segurança? Da entidade da prática desportiva detentora do mandato de jogo. Então, um jogo lá entre Atlético Paranaense e Fluminense. Esse jogo vai acontecer em Curitiba, na Arena da Baixada. Quem é o responsável pela segurança? O Atlético Paranaense. O Clube Atlético Paranaense. Combinado? E os dirigentes também, né? Que deverão, vamos lá, ó, solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos de segurança devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos, tá? E vai solicitar basicamente a quem? A Polícia Militar do estado pertinente. No nosso exemplo aqui, a Polícia Militar do estado do Paraná, tá? Informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, entre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene os dados necessários à segurança da partida, especialmente o local, o horário de abertura do estádio, a capacidade de público do estádio e a expectativa de público. Pessoal, o legislador ele ficou tão focado na questão do futebol, só que essa lei, a gente já falou aqui, já mencionou, ela é para todos os esportes, é o Estatuto do Torcedor. Não é o Estatuto do Torcedor do futebol, é o Estatuto do Torcedor, do vôlei também, do basquete, do atletismo, da natação, tá? Muitas vezes ele esquece dos outros
esportes, tá? São falhas legislativas que não tem problema também não causam desmérito à legislação não. Mas lembrando aqui, ó, a capacidade de público do estádio e também da arena, do ginásio, né? Perfeito? E a expectativa de público. Não é só o futebol, os outros esportes também. Inciso terceiro, colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendimento para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da partida em local amplamente divulgado e de fácil acesso, situado no estádio, tá? Parágrafo 1º. É dever da entidade de prática desportiva detentora do mandato de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no inciso 3º, bem como reportá-las ao ouvidor da competição e, nos casos relacionados à violação de direitos e interesses de consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor, pessoal. Via de regra é o PROCON, tá? Via de regra é o PROCON. O parágrafo 2º foi revogado em 2010, né? Artigo 5º. O detentor do mandato de jogo, do mando de jogo, será uma das entidades de prática desportiva envolvidas na partida, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição, tá? Isso aqui é só para constar mesmo, todos nós já sabemos disso. É dever da entidade responsável pela organização da competição confirmar com até 48 horas de antecedência o horário e o local da realização das partidas em que a definição das equipes dependa de resultado anterior. Então, olha só, é dever de quem? Da entidade responsável pela organização da competição, tá? Contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário o torcedor portador de ingresso válido a partir do momento em que ingressar no estádio. Então, olha só, pessoal, a contratação de seguro de acidentes é obrigatória, tá? E é de responsabilidade da entidade responsável pela organização da competição. Por exemplo, a CBF, tá? A Federação Mineira, a Federação Carioca, a Federação Gaúcha, né? A Federação Paulista e assim por diante. Disponibilizar um médico e 2 enfermeiros padrão para cada 10.000 torcedores presentes à partida. Então, se o jogo tem 50.000 torcedores, ou pelo menos a previsão de 50.000 torcedores, você vai precisar de quantos médicos? É só fazer o cálculo aqui, ó. É um médico mais 2 enfermeiros, né? Para o quê? Para cada 10.000 torcedores. No caso de 50.000 torcedores, nós vamos precisar de 5 médicos e 10 enfermeiros. Perfeito? E hoje em dia temos poucos estádios aí que conseguem ultrapassar a marca de 50.000 torcedores, né? Ginásios nem se fala, não ultrapassam mesmo. Mas estádios e arenas, poucos conseguem ultrapassar essa marca aí devido à nova organização do nosso futebol, né? São arenas mais modernas, com cadeiras, né? Todos assistem o jogo sentados, né? Então fica difícil ter um público superior a esse aí. Mas isso é o mínimo de médicos e enfermeiros necessários em um evento esportivo, em uma partida de futebol ou também de vôlei, né, de basquete e assim por diante. Disponibilizar uma ambulância para cada 10.000 torcedores presentes à partida. Então, se tem uma previsão de 50.000 torcedores, você precisa o quê? De 5 ambulâncias, tá? 5 ambulâncias. Comunicar previamente à autoridade de saúde a realização do evento. Plano de ação. É direito do torcedor, é só mais um direito do torcedor. A implementação de planos de ação referentes à segurança, transporte e contingências que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos. Os planos de ação de que trata o caput serão elaborados pela entidade responsável pela organização da competição, com a participação das entidades de prática desportiva que a disputarão e dos órgãos responsáveis pela segurança pública, transporte e demais contingências que possam ocorrer das localidades em que se realizarão as partidas da competição. Estamos falando aqui de planos de segurança, pessoal, planos de ação, né, de segurança. Planos de ação especiais poderão ser apresentados em relação a eventos esportivos com excepcional expectativa
de público, aqueles eventos lá com 60 mil espectadores, né? Nos jogos da Copa do Mundo, por exemplo, Copa das Confederações que ocorreram aqui no Brasil, né, em 2013, 2014. Os planos de ação serão divulgados no sítio dedicado à competição de que trata o parágrafo único do artigo 5º no mesmo prazo de publicação do regulamento definitivo da competição. Então, quando for publicado o regulamento da competição, é necessário também publicar o quê? O plano de ação voltado à segurança dos torcedores. Os estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas deverão manter central técnica de informações com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente. Então é aquela famosa salinha onde ficam aquelas telas e os técnicos, né, mexendo ali nas câmeras e vendo ali de vários ângulos o que está acontecendo em todo o estádio, ou todo o ginásio, toda a arena, tá? Isso para públicos superiores a 10 mil pessoas, ou melhor, né, o estádio com capacidade superior a 10 mil. E lembrando, pessoal, que muitas vezes o legislador esqueceu que o Estatuto do Torcedor ele se refere às outras modalidades esportivas também. Então, não somente estádios, mas também os ginásios, né, e as arenas. Perfeito? Ginásios e arenas. Artigo 19. As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes. Então, olha só, quem que vai responder? As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente, tá, com as entidades de que trata o artigo 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto neste artigo. Pessoal, responsabilidade objetiva, olha só, independentemente de culpa. Essa responsabilidade é objetiva, tá? Artigo 19, responsabilidade objetiva. Responsabilidade solidária entre as entidades responsáveis pela organização da competição e seus dirigentes, tá? E juntamente, óbvio, com as autoridades que estão lá dispostas no artigo 15 e seus dirigentes também, conforme a gente acabou de ver aqui nesta aula, né? Dos ingressos, agora a gente vai falar de ingressos. É direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até 72 horas antes do início da partida correspondente, tá? O prazo referido no caput será de 48 horas nas partidas em que as equipes sejam definidas a partir de jogos eliminatórios, tá? Então, na Copa do Brasil, por exemplo, né? É 48 horas. A realização não seja possível prever com antecedência de 4 dias. A venda deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à informação. É assegurado ao torcedor partícipe o fornecimento de comprovante de pagamento logo após a aquisição dos ingressos. Não será exigida em qualquer hipótese a devolução do comprovante de que trata o parágrafo 3º, tá? Então não será exigida em qualquer hipótese a devolução deste comprovante. Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de primeira e segunda divisão, a venda de ingressos será realizada em pelo menos 5 postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade. Pessoal, olha só como é que o legislador realmente ele trata o negócio como se fosse só futebol, né? Impressionante como esse parágrafo 5º é dirigido ao futebol, né? Mas é isso aí, essa regra não é só para o futebol, é para todos os eventos, tá? 21. A entidade detentora do mando de jogo implementará na organização da emissão e venda de ingressos sistema de segurança contra falsificações, fraudes e outras práticas que contribuam para a evasão da receita decorrente do evento esportivo. São direitos do torcedor partícipe, sempre a gente está mencionando aqui os direitos do torcedor, né? Que todos os ingressos emitidos sejam numerados e ocupar o local correspondente ao número constante no ingresso.
Então, é direito do torcedor sentar naquela cadeira determinada, na cadeira 450N, por exemplo? É. Isso é respeitado no Brasil? Na Copa do Mundo e na Copa das Confederações, eu falo até por experiência própria, porque eu compareci em alguns jogos, né? Foi respeitado, mas foi uma competição organizada pela FIFA. Eu vou te falar, no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos estaduais, na Copa do Brasil, na Libertadores da América, nas competições que nós somos acostumados aqui no Brasil, isso não é respeitado de forma alguma. Mas se alguém bater o pé e chamar a segurança lá do evento e falar, mas eu quero sentar nessa cadeira, olha, a segurança do evento vai ter que retirar a pessoa que esteja sentada naquela cadeira e assentar a pessoa que queira efetivamente se assentar ali. Por quê? Porque ela tem direito. Ela tem direito. Ela comprou aquele ingresso. Ela escolheu aquele assento. Ela escolheu aquele assento, ela tem direito de assentar-se ali. Combinado? O disposto no inciso 2º não se aplica aos locais já existentes para assistência em pé nas competições que o permitirem, limitando-se nesses locais o número de pessoas de acordo com o critério de saúde, segurança e bem-estar, tá? Então, o disposto no inciso 2º não se aplica aos locais o quê? Já existentes para assistência em pé. Isso é comum, né? Isso é comum. Lá na arena do Grêmio, por exemplo, lá na arena do Grêmio, os gaúchos gremistas aí vão compreender melhor. O Grêmio deixou uma parte da arena sem cadeiras. Por quê? Porque já tem aquela torcida acostumada com aquele local. Era a antiga geral, né? O Borussia Dortmund, lá na Alemanha também, tem a famosa torcida que fica ali atrás do gol. Aquele pessoal, quando sai o gol, todo mundo corre para frente, né? Aquilo é uma tradição. Então, são torcedores que ficam assistindo ali a partida em pé. É um ingresso um pouco mais em conta, um pouco mais barato, né? Mas, enfim, é uma tradição. E ali não tem essa exigência do inciso 2º. Por quê? Porque os torcedores estão ali em pé, assistindo o jogo em pé. A emissão de ingressos e o acesso ao estádio nas primeiras e segundas divisões da principal competição nacional e nas partidas finais das competições eliminatórias de âmbito nacional deverão ser realizadas por meio de sistema eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de público e do movimento financeiro da partida. Pessoal, o legislador só não quis colocar aqui o Campeonato Brasileiro de Futebol e a Copa do Brasil. Impressionante, né? Como ele escreve um regulamento totalmente dirigido ao futebol. Mas, mais uma vez, não é. Se cair na sua prova lá, o Estatuto do Torcedor é aplicado às competições desportivas profissionais, tá? Amadoras não. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos eventos esportivos realizados em estádios com capacidade inferior a 10.000 pessoas, tá? Artigo 23. A entidade responsável pela organização da competição apresentará aos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal, previamente à sua realização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem utilizados na competição, tá? Então, olha só, tem que apresentar esses laudos ao Ministério Público, tá? Previamente, né, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem utilizados nas competições. Os promotores de justiça precisam ficar cientes destes laudos com antecedência. Os laudos atestarão a real capacidade de público dos estádios, bem como sua condição de segurança, tá? Geralmente, pessoal, esse laudo é realizado pelo Corpo de Bombeiros, tá? Só para ficar registrado aqui. Pelo Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiro de cada estado, aí, de cada ente federativo. Parágrafo 2º. Perderá o mando de jogo por, no mínimo, 6 meses, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a entidade de prática desportiva detentora do mandato do jogo em que tenha sido colocado à venda número de ingressos maior do que a capacidade de público do estádio, tenham entrado pessoas em número maior do que a capacidade de público do estádio, tenham sido disponibilizados portões de acesso ao estádio em número inferior ao recomendado pela autoridade pública, tá? Então, se for disponibilizado, né, portões de acesso ao estádio em número inferior ao reconhecido pela autoridade pública,
o time também perderá o mando de jogo, né, o clube, a agremiação, né, responsável também por vôlei, basquete. Isso vale para tudo, pessoal. Isso vale para tudo. Artigo 24. É direito do torcedor partícipe que conste no ingresso o preço pago por ele, tá? Então, é um direito, tá? É direito do torcedor partícipe que conste no ingresso o preço pago por ele. Os valores estampados nos ingressos destinados a um mesmo setor do estádio não poderão ser diferentes entre si, nem daqueles divulgados antes da partida pela entidade detentora do mando de jogo, tá? O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de venda antecipada de carnê para um conjunto de, no mínimo, 3 partidas de uma mesma equipe, bem como na venda de ingresso com redução de preço decorrente de previsão legal. Artigo 25. O controle e a fiscalização do acesso ao público ao estádio com capacidade para mais de 10.000 pessoas deverão contar com o meio de monitoramento por imagens das catracas sem prejuízo do disposto no artigo 18 desta lei. Então, lembrando, ó, imagens também nas catracas, tá? Imagens também nas catracas, não somente nos estádios. A gente já falou disso aqui, ó. Lembra? Do transporte. Em relação ao transporte de torcedores para eventos esportivos, fica assegurado ao torcedor partícipe, olha só, mais um direito, fica assegurado ao torcedor partícipe o acesso a transporte seguro e organizado, a ampla divulgação das providências tomadas em relação ao acesso ao local da partida, seja em transporte público ou privado, e a organização das imediações do estádio em que será disputada a partida, bem como suas entradas e saídas, de modo a viabilizar, sempre que possível, o acesso seguro e rápido ao evento na entrada e aos meios de transporte na saída. Agora você me pergunta, isso ocorre na prática? A gente sabe que não, né, pessoal? A gente sabe que não. Mas o seu concurso lá vai cobrar o que acontece na prática ou o que está escrito na letra da lei? O seu concurso vai ser cobrado aquilo que está escrito na letra da lei. Então, é aqui que a gente tem que ficar atento, tá? Artigo 27. A entidade responsável pela organização da competição e a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solicitarão formalmente, direto ou mediante convênio ao poder público competente, olha só, serviço de estacionamento para o uso dos torcedores partícipes durante a realização de eventos esportivos, assegurando a estes acesso a serviço organizado de transporte para o estádio, ainda que oneroso, tá? Aqueles famosos ônibus, né? Aqueles ônibus que saem de determinado local e vão para o estádio de futebol. E nas suas cidades aí, eu creio que também exista um ponto comum, né, de onde os ônibus partem. E na maioria das vezes levam torcedores, integrantes de torcidas organizadas. Por isso é aquela zona, né? Aquela quebradeira nos ônibus, aquele vandalismo pela cidade, aquela coisa que não cabe mais, né, no século XXI. Não cabe e a gente está tentando conter esse tipo de atividade. O Estatuto do Torcedor é um dos instrumentos utilizados para isso. A gente vai ver lá na próxima aula as condutas criminosas. Vamos aqui para o inciso 2. Meio de transporte, ainda que oneroso, para a condução de idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência física aos estádios, partindo de locais de fácil acesso previamente determinados. Isso acontece, pessoal? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Mas vai cair no seu concurso? Vai. Então vamos tirar o X aqui, tá? Vai cair no seu concurso. O cumprimento do disposto neste artigo fica dispensado na hipótese de evento esportivo realizado em estádio com capacidade inferior a 10.000 pessoas. Da alimentação e da higiene. Estamos acabando, pessoal. O torcedor partícipe tem direito à higiene e à qualidade das instalações físicas dos estádios e dos produtos alimentícios vendidos no local. O poder público, por meio de seus órgãos de vigilância sanitária, verificará o cumprimento do disposto neste artigo na forma da legislação em vigor. É vedado impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa os preços dos produtos alimentícios comercializados no local de realização do evento esportivo. Muita gente coloca os preços lá na altura, pessoal. Por quê? Não, dentro do estádio o cara não tem outra opção, tem que comprar aqui em determinado bar, né? Estádios menores, né, possuem às vezes um bar só, ou 2 ou 3. O pessoal ainda se reúne ali
para fazer um pequeno cartel, né, dentro do estádio, coloca lá o preço do refrigerante lá em cima, da água lá em cima. Eu, particularmente, acho que aqui no Mineirão os preços são absurdos, tá? Você chega a pagar R$ 8,00 em uma água mineral, em um copinho de água mineral com 200 ml. Isso é um absurdo e, ó, viola o Estatuto do Torcedor. Viola o Estatuto do Torcedor, tá? Isso, inclusive, motiva a ação civil pública por parte do Ministério Público, tá? Violações a essas normas possibilitam ação civil pública pelo Ministério Público, perfeito? Porque os preços são abusivos, sim, tá? Artigo 29. É direito do torcedor, direito, mais um, partícipe, que os estádios possuam sanitários em número compatível com sua capacidade de público, em plenas condições de limpeza e funcionamento. Os laudos de que trata o artigo 23 deverão aferir o número de sanitários em condições de uso e emitir parecer sobre a sua compatibilidade com a capacidade de público do estádio. Da relação com a arbitragem esportiva, pessoal, é direito do torcedor que a arbitragem nas competições desportivas seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de responsabilidade da entidade de administração do desporto ou da liga organizadora do evento desportivo. No caso do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Artigo 31. A entidade detentora do mando de jogo e seus dirigentes deverão convocar os agentes públicos de segurança visando a garantia da integridade física do árbitro e de seus auxiliares. É dever das entidades de administração do desporto contratar seguro de vida e acidentes pessoais, tendo como beneficiária a equipe de arbitragem quando exclusivamente no exercício desta atividade. É direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio entre aqueles previamente selecionados ou audiência pública transmitida ao vivo pela rede mundial de computadores sob pena de nulidades. Isso mesmo, pessoal, ó. Alteração mais recente, os árbitros precisam ser escolhidos por sorteio ou audiência pública, tá? E isso tem que ser transmitido ao vivo pela internet, é isso mesmo. O sorteio ou audiência pública serão realizados no mínimo 48 horas antes de cada rodada, em local e data previamente definidos, tá? O sorteio será aberto ao público, garantida a sua ampla divulgação. Olha aqui a publicidade, né? Direito de publicidade sendo exercido no artigo 32 do Estatuto do Torcedor. Da relação com a entidade de prática desportiva. Sem prejuízo do disposto nesta lei, cada entidade de prática desportiva fará publicar documento que conste as diretrizes básicas de seu relacionamento com os torcedores, disciplinando obrigatoriamente o acesso ao estádio e aos locais de venda dos ingressos, mecanismos de transparência financeira da entidade, inclusive com disposições relativas à realização de auditorias independentes, observado o disposto lá no artigo 46A da Lei Pelé, a comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva, tá? A comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva de que trata esse inciso terceiro do caput poderá, dentre outras medidas, ocorrer mediante a instalação de uma ouvidoria estável, a constituição de um órgão consultivo formado por torcedores não sócios ou o recolhimento da figura do sócio torcedor com direitos mais restritos que os dos demais sócios. E lembrando, a gente já falou bastante aqui da ouvidoria na aula anterior. Da relação com a justiça desportiva, é direito do torcedor que os órgãos da justiça desportiva, no exercício de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade e da independência, tá? As decisões proferidas pelos órgãos da justiça desportiva devem ser, em qualquer hipótese, motivadas e ter a mesma publicidade que as decisões dos tribunais federais, tá? Não ocorrem em segredo de justiça os processos em curso perante a justiça desportiva, tá? Então, olha só, não correm em segredo de justiça os processos em curso perante a justiça desportiva. Princípio da publicidade, ó. Princípio da publicidade.
As decisões de que trata o caput serão disponibilizadas no sítio de que trata o parágrafo 1º do artigo 5º na internet, pessoal. E são nulas as decisões proferidas que não observarem o disposto nos artigos 34 e 35. Pessoal, terminamos a segunda parte da nossa aula, tá? Ainda temos muito o que falar na terceira parte. A gente vai tratar dos crimes, né, das modalidades criminosas que são tratadas aqui no Estatuto do Torcedor. Eu espero você lá, não deixe de assistir. Provavelmente a terceira é a aula mais importante do nosso curso aqui sobre o Estatuto do Torcedor, combinado? Então, um grande abraço e a gente se vê na parte 3 desta aula. Até mais!